Bem-vindos ao Sócio do Nares Encontra, um projeto que conecta a educação, ciência e saúde para promover o bem-estar da comunidade. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sócio do Nares Encontra. Hoje a gente vai para o segundo e último episódio sobre a desmitificação e conhecimento para a prevenção da tuberculose. E aí seguimos novamente com a professora Lúcia Maria. Oi, boa tarde, Mariana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando, tá, desse projeto que é tão importante e visa aí a divulgação nesse momento acerca da tuberculose. Muito obrigada. Obrigada, professora, novamente, pela sua participação aqui com a gente. E vamos dar continuidade ao que estávamos falando no último episódio, né? E agora eu queria perguntar para a senhora quais são os fatores que aumentam o risco de adoecimento da pessoa, né? Dela chegar à tuberculose ativa. Os riscos para ativar, né, ter toda essa ativação do bacilo, transformando na tuberculose ativa, ele está principalmente nas comorbidades existentes, né? Por exemplo, aquelas questões de baixa imunológica, né, como em casos de HIV/AIDS, como no caso de diabetes, também como motivado pelos fatores externos, a partir do uso, por exemplo, de drogas, álcool, tabaco. Então, são os fatores que acentuam, né, as suscetibilidades do organismo, que podem, então, estar aí contribuindo para a tuberculose ativa. Entendi, professora. E falando dessa questão, né, da TB ativa, como é que está funcionando o tratamento da tuberculose, né? Então, o tratamento da tuberculose ele é gratuito, ele é fornecido pelo Sistema Único de Saúde e tem, assim, a atenção primária à saúde, principalmente com a estratégia saúde da família como porta de entrada para que se inicie esse tratamento, que deve ser imediato, né, o quanto antes, logo a seguir o diagnóstico. E ele consiste do uso de medicamentos que têm, assim, fortes efeitos colaterais, e por isso, então, existem esquemas já padronizados de tratamento. Vou focar aqui na nossa conversa o tratamento voltado aos adolescentes acima de 10 anos de idade e adultos. Então, esse tratamento consiste em um mínimo de 6 meses, com o uso de substâncias, né, que são antibióticos, que têm que ser realmente observados, né, a partir da introdução desse uso. E ele consiste em 2 fases: a fase de ataque, ou também aí a fase intensiva, também conhecida como fase intensiva. Ela tem a duração de 2 meses e consiste no uso da pirazinamida, do etamputol, rifampicina e isomiazida. A partir desse tempo cumprido, esse paciente deve ser examinado e aí ver com as possibilidades de ele avançar para a etapa seguinte, que consiste no uso durante 4 meses, no mínimo 4 meses consecutivos, e aí já da rifampicina e a isoniazida. É importante frisar, Mariana, que esse tempo de tratamento ele tem que ser acompanhado com consultas mensais. E, como eu disse, ele tem, assim, efeitos colaterais, tem efeitos adversos, que exigem um acompanhamento bem próximo, sabe? Um acompanhamento bem voltado a toda a sintomatologia desse paciente, não só aos efeitos adversos dessa medicação, como também a evolução clínica da doença. Então, para isso, é ofertado também pelo Sistema Único de Saúde, pela Estratégia de Saúde da Família, o tratamento diretamente observado, que aqui no nosso município ele é desenvolvido
principalmente pelos agentes comunitários de saúde, sobre a orientação do enfermeiro da equipe, né, desse profissional que vai estar ali subsidiando, observando todo esse processo. Então, diariamente, esse agente comunitário de saúde tem que estar acompanhando esse uso dessa medicação. Atualmente tem se utilizado bastante a estratégia do uso quando uma dificuldade maior, né, de ele estar supervisionando essa dosagem, a tomada dessa medicação. Então, assim, tem se utilizado bastante o WhatsApp para isso, né, a chamada de vídeo. Isso favorece, contribui muito, porque o tratamento diretamente observado, ele não se restringe só ao uso da medicação. Cabe ao agente também orientar esse paciente, saber como está seu estado de saúde, se está existindo queixas, né? E imediatamente comunicar à equipe técnica dessas queixas, de maneira tal que seja, então, esse paciente possa ser examinado e a ele ministrado alguns medicamentos para amenizar esses efeitos colaterais, como no caso de um enjoo, né, de dores no estômago, de irritação da pele. No entanto, existem alguns efeitos adversos que são bem mais graves, como, por exemplo, né, icterícia, né, a pele, fundo de olho amarelo, você já está dando uma indicação de uma infecção hepática, que é uma situação mais grave, e que, portanto, ele deve, então, ser, né, acompanhado, examinado nessas situações, reavaliado, e para ver aí por uma intervenção que pode vir, caso ela não aconteça, desencadear um processo de infecção hepática, né? Uma situação bem mais complexa, que exigiria, então, aí uma intervenção, aí uma internação, muitas vezes, a suspensão de medicamentos, enfim, intervenções a fim de que ele tenha condições de prosseguir no seu tratamento, ou, vendo essa impossibilidade, encaminhá-lo para uma reavaliação, né, com infectologista, e aí o que requer muitas vezes, como nós falamos, a internação. Por que é tão importante que o paciente ele siga corretamente o tratamento que é proposto a ele, sem fazer a interrupção dos medicamentos, né? Que a gente vê muitos pacientes que, com a melhora dos sintomas, acabam interrompendo, mesmo quando não acabou o prazo que o médico estabeleceu. Sim, é fundamental que essa dosagem medicamentosa seja diária, porque em se tratando de antibióticos, né, fortes, que são altamente tóxicos ao organismo, pode vir a acontecer aí, mesmo que seja de uma semana, mesmo que seja de alguns dias, tem que estar sempre sendo comunicado ao médico, porque é a equipe técnica, porque esse uso irregular, ele motiva a seleção de bactérias resistentes aos medicamentos de primeira linha que estão sendo utilizados. Da mesma forma que quando o paciente estende essa interrupção, atingindo um tempo de até 30 dias, né, completando 30 dias de interrupção, é dado como, antigamente chamado, abandono do tratamento, e hoje mais frequentemente denominado interrupção do tratamento, e aí não bastará só esse paciente ser reavaliado e reiniciar o tratamento, ele vai ter que retornar ao início do seu tratamento. Todo o processo, então, até então realizado, ele é invalidado quando se tem a interrupção por 30 dias ou mais do uso dessa medicação. Então, o uso contínuo, né, da medicação é muito importante, a fim de não oportunizar a seleção de bactérias resistentes que poderia vir a motivar a tuberculose resistente. Entendi, professora. E agora a gente vai para a última pergunta, que é sobre o estigma, né? O estigma, ele ainda hoje é uma barreira para as pessoas que estão com a tuberculose. E como é que a senhora enxerga esse estigma nos dias de hoje? De que forma eles acabam impactando a vida de pessoas que estão com TB e estão na busca pelo tratamento?
O estigma realmente é uma barreira muito importante, muito acentuada, grave para o controle da tuberculose, para que o paciente tenha condições de enfrentar a doença que possui, né? Porque ele vem acompanhado de muito preconceito, a tuberculose ela vem acompanhada de muitos preconceitos, de muita vergonha por estar com uma doença que é contagiosa, né? A tuberculose ela é muito vinculada a situações, às vezes, de descuido, né? Então, a população tem esse vínculo e isso acaba agravando esse estado da pessoa, além de estar vivenciando todos os aspectos físicos da doença, ela também acaba desenvolvendo, né, essa questão do estigma que muitas vezes fazem com que essa pessoa não queira dar continuidade ao seu tratamento, não queira sair de casa para ir até a unidade básica para ser atendido, para fazer uso dessa medicação, ou receber o agente de saúde na sua casa para poder fazer uso dessa medicação, porque é importante entender que a medicação da tuberculose ela não é dispensada em todo, né? Você vai ficar com a medicação dos seus 30 dias. A dispensação dessa medicação, ela tem que ser uma coisa bem estruturada entre o paciente e a sua equipe de saúde, entre o paciente, principalmente seu agente comunitário. Então, o estigma, muitas vezes, ele vem a prejudicar justamente a esse vínculo existente ali entre o agente comunitário de saúde e esse paciente, porque ele se sente realmente envergonhado de ver o agente comunitário frequentemente na sua casa para levar a medicação, ou ele frequentemente entrando na unidade para pegar essa medicação. Então, ele interioriza isso e se recusa, muitas vezes, a dar continuidade a seu tratamento por vergonha, né? Então, isso está muito vinculado a toda uma questão antiga da tuberculose, que prevalece até os nossos dias, né? Muitas pessoas acabam vinculando a diferentes modalidades de comportamento, a falta de higiene, que tem aquela questão de que pega através do copo, pratos e talheres contaminados. Então, a questão da casa, né, que muitas vezes é associada à casa escura e abafada, mas as pessoas trazem para si como uma grande vergonha de estar residindo no imóvel, né, que é escuro e abafado. Então, isso tudo tem que ser muito bem explicado, de uma maneira muito clara, muito delicada, para que esse paciente compreenda isso, né, para que esse paciente entenda que somente o tratamento ele vai conseguir atingir a cura só a partir desse tratamento completo, né, pelo tempo mínimo de 6 meses, e isso a gente vincula muito à falta de informação, né? Então, quanto mais esse paciente for esclarecido, quanto mais esse paciente vier a compreender a evolução, né, clínica da tuberculose, a dinâmica do seu tratamento, mais a gente vai estar enfrentando esse estigma, né? E esse estigma que precisamos realmente estar amenizando, precisamos estar trabalhando constantemente junto às populações vulneráveis, que são aquelas que são mais comumente afetadas pela tuberculose. Então, precisamos combater o estigma a partir de estratégias de ações educativas que venham a ser não só a nível pessoal, como coletivo. Sim, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui é uma tentativa de combater o estigma, né? A gente está passando informações, porque é o que a Sarah falou, o estigma ele acontece pela desinformação. E a gente aqui está informando e seguindo no caminho certo para que combata esse estigma que impacta negativamente na vida das pessoas que estão com tuberculose, que estão com sintomas e acabam não procurando uma unidade por vergonha, por medo de estar com tuberculose, né? E que isso acabe, assim espero, né?
E eu te agradeço muito, professora, pela oportunidade de estar falando com a senhora, por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Ok, eu que te agradeço pela oportunidade, estou à disposição, tá? Muito Tá bom, obrigada. professora, obrigada. Tchau, pessoal, até o próximo.